Prontinho, estamos gravando, tá? Então, quem não conseguir acompanhar essa aula, pode ver no YouTube, depois que eu vou subir ela no YouTube, todo mundo vai poder ver, tá? Então, vocês, por favor, transmitam aí aos colegas que não puderam estar presentes agora, que não tem problema, vocês vão poder assistir depois. Ok? Eu vou começar a apresentação, e aí vocês, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês façam pelo microfone, por favor, tá? Ó. Ok. Bom, então vamos lá. Conforme eu disse para vocês, né, a gente vai dar uma olhadinha sobre técnicas de coleta, preservação, identificação, né, de insetos. Para aprender onde a gente acha, como é que a gente faz para capturar insetos, como é que a gente preserva esses insetos para fins de estudo científico, numa coleção, né? E como é que a identificação, né, desses bichos para que a gente, né, saiba o nome daquilo que a gente está querendo estudar, que é assim, o principal objetivo de se ter uma coleção, de se trabalhar com biodiversidade. Tá? Como eu falei para vocês, tá? Quando eu digo terrestres, eu digo que são capazes de voar, tá? E, posteriormente, aí o professor Leandro vai abranger aí a parte dos insetos aquáticos, tá? Então, hoje a gente vai se concentrar aí no ambiente terrestre. Então, para iniciar, a gente tem que fazer uma pequena contextualização de por que a gente está falando de insetos. Né? Qual é a razão de se ter uma aula só para insetos? Né? Já que essa disciplina da técnica de coleta ela serve para todos os animais. Né? E vocês vão ver que quando se trata aí de outros animais, principalmente de vertebrados, não voadores, né, e até voadores, as técnicas são bastante parecidas, né? Você utiliza armadilhas ou utiliza pitfalls e tudo. Mas para os insetos, tá? É basicamente um universo diferente, tá? Por quê? Porque, né, eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar disso aí na educação básica, tá? Os insetos eles constituem o maior grupo de animais, tá, que existe no nosso planeta. Tá? Quando eu falo assim o maior grupo, eu falo em termos de diversidade mesmo. Né? Na nossa linguagem técnica, né, dos estudos de biodiversidade, a diversidade alfa, né, que é aquele índice que mede, né, quantas espécies existem e quantos indivíduos de cada espécie existem. Então, os insetos eles são campeões nos dois quesitos. A gente vai ter, comparando eles com os outros animais, muitas espécies, mas muitas mesmo, muito mais, né, absurdamente mais do que os outros animais. Né? E naquelas espécies que são, né, mais abundantes, a gente vai ter muito mais indivíduos dessas espécies do que em outras espécies de animais. Tá? Isso, por si só, já faz com que os insetos sejam fundamentais de todos os ecossistemas do planeta. Tá? E
se não fundamentais, parte muito importante dos ecossistemas de água doce. Tá? A gente só não vai ter uma grande relevância dos insetos nos ambientes marinhos, porque não tem inseto, né? Pelo menos hoje, não existe inseto marinho. Tá? Mas, excetuando isso aí, os ambientes marinhos, a gente vai ter aí uma importância muito grande dos insetos, a ponto, né, de que a gente pode afirmar seguramente que esses ecossistemas eles não funcionariam da mesma maneira se a gente retirasse os insetos deles. Tá? Uma ilustração que a gente pode ter da importância, né, dos insetos para, né, tudo na Terra, pode ser vista aqui numa piadinha, né, que um grande biólogo contemporâneo, J.B.S. Haldane, né, vocês devem ouvir falar muito dele ainda, né? Para quem não sabe, o Haldane fez parte aí daquele grupo de biólogos que se juntou aí na primeira metade do século XX, né? E que fez progressos importantes em termos de explicar, né, a origem da vida, formular uma nova teoria evolutiva que completasse, né, que tapasse aí os furos, as lacunas de conhecimento da teoria darwiniana, e também, né, se ocupar de propor uma nova estrutura de classificação dos seres vivos. Então, o Haldane estava, né, nesse grupo aí que fez essas incursões bastante importantes. Tiveram bastante sucesso, principalmente na parte de origem da vida e na parte da teoria evolutiva, mas não tiveram tanto sucesso assim na parte da classificação e nomenclatura. Tá? Mas isso fica para outra história, né? Quando vocês estiverem aí mais fundamentados para a gente poder falar de sistemática biológica. Tá? O que nos interessa aí na parte dos insetos é que o Haldane foi questionado por um jornalista, né? O jornalista queria fazer uma pegadinha com ele, provavelmente. Eles estavam mexendo lá com teoria evolutiva e origem da vida. E então o jornalista perguntou, né, ao Haldane o que ele achava, qual era a opinião dele sobre Deus. Provavelmente, né, como ele está nos Estados Unidos, o Deus da religião cristã, né, do eixo judaico-cristão. E aí o Haldane, como era malandro, né, ele sacou a pegadinha e aí, né, ele respondeu, né, vou colocar aqui uma tradução livre do que ele falou, né, ele respondeu ao repórter que, né, o Criador, né, o Deus, se ele existe mesmo, ele é um cara que gosta pra caramba de besouros. Né? Alguém sabe me responder aí por que, né, que o Haldane conseguiu se livrar com o estilo da pegadinha do cara? Pode falar aí, gente. Não me deixa falando sozinho, não. Porque tem muito besouro por aí? Oi? Porque besouro é o grupo mais diverso nos insetos? Exatamente. Né? Se houve uma entidade sobrenatural que gastou seu tempo criando, né, os seres vivos um por um, espécie por espécie, né, ele gastou um tempo considerável na criação dos besouros, já que a gente tem aí hoje, né, mais de 360 mil espécies conhecidas de besouro e a gente ainda está contando. Né? Se vocês
algum dia se familiarizarem aí com a coleopterologia, né, a parte da entomologia responsável pelos besouros, vocês lerem os textos e verem as perspectivas, vocês vão ver que os museus do mundo estão cheios ainda de besouros, que devem ter aí 100, 200 anos de depósito nas coleções e que ninguém ainda nem pegou eles para estudar. Então, estamos com 360 mil espécies e contando. Então, assim, não existe um grupo de animais que seja mais rico, né? Se a gente fala de número de espécies, a gente... Então, não existe um de animais que seja mais rico do que os besouros. Então, né, o criador, se ele existe de verdade, é um cara que gosta pra caramba de besouro, porque ele fez desmesuradamente mais besouros do que qualquer outro animal. Tá? Só isso já mostra, né, que se a gente for focar só nos besouros, a gente já tem que gastar um tempão para falar só deles. Tá? Imaginem aí você juntar os outros insetos, né? E além dos besouros, a gente ainda tem mais 3 grupos de insetos que a gente considera que são grupos mega diversos. Tá? E aí, começar do quanto que os insetos são aí importantes para a gente ter os ecossistemas terrestres como a gente tem hoje. Tá? Se tirar os insetos, então, a gente já sabe que nada funcionaria da mesma maneira, né? Se é que funcionaria. Tá? Aqui já temos um outro exemplo da importância dos insetos nos ecossistemas terrestres, né? Que é uma relação, tá, de coevolução, dos mais belos exemplos de coevolução, que é a coevolução entre as plantas angiospermas e os insetos, principalmente. Obviamente que a gente também tem outros grupos animais que praticam nessa relação, mas fazem isso secundariamente. Tá? O grosso da polinização das angiospermas e a provável origem, né, da polinização, a origem evolutiva da polinização, ela é, né, decorrente aí da relação coevolutiva que surgiu entre essas plantas e os insetos. Tá? E aí a gente no mundo da entomologia. Como eu já falei para vocês. Respondi aí a pergunta do nosso colega antes de começar a apresentação, né? Por particularidade da Universidade Rural, a entomologia não pertence aí ao nosso departamento, né? A disciplina de entomologia é do departamento de entomologia e fitopatologia. Embora hoje, né, aí na área de zoologia, nós tenhamos 3 professores entomólogos, né? Eu, o professor Antônio Maê e o professor Leandro Dumas. Tá? Então, a gente tem gente que estuda insetos na área, tá? Mas a disciplina de entomologia não nos pertence. Depois, se vocês quiserem, a gente fala mais como se estrutura aí a pesquisa e as aulas de entomologia para aqueles que se interessarem, gostarem ou quiserem prosseguir aí ou experimentar, né, trabalhar nessa área. Tá? Mas para a gente começar, né, já que vocês não tiveram ainda nenhum contato formal com a entomologia, tá? A gente precisa saber diferenciar, né, porque para a gente poder coletar alguma coisa, principalmente nos métodos de coleta ativa, né, que a gente vai ver, a gente precisa definir, né, e saber identificar qual é o grupo que é o nosso objetivo. Então, nós precisamos saber minimamente o que é um inseto.
tá? Como eu diferencio um inseto dos demais animais. Então, para começar, né, os insetos, isso aí vocês já devem saber, de lá da educação básica, né, vocês devem ter visto, mesmo que superficialmente aí no ensino médio, os insetos, eles pertencem aí, né, ao filo Artrópoda, tá? Que é o grupo de animais que possui aí, né, uma casquinha externa, um exoesqueleto, tá? E anexado a esse exoesqueleto, eles vão possuir um certo número de apêndices articulados, que podem ou não, tá, ser pernas. A maioria perna, mas aí tem outros de apêndices articulados que não são pernas, né? Mas nós podemos dar como, né, porque eles se originam evolutivamente da modificação de pernas, tá? Então, é infalível. Você olhou para um bicho e ele aparenta ter uma casquinha normalmente segmentada, né, dividida em anéis, mas existem exceções, né? Mas aparentou ter uma casquinha, tá? Tipo camarão, tipo escorpião, né? O aranha tem menos cara de casquinha, mas mesmo assim ainda tem, tá? E com perninhas articuladas, você está olhando para um artrópode, tá? Mas existem outros artrópodes além dos insetos. Nosso objetivo aqui, tá, é apenas inseto. Então vamos aprender, né? Vou dar um spoiler aí da Zoologia 3 para vocês não coletarem uma aranha ou escorpião pensando que estão coletando um inseto. Então, os artrópodes vão se dividir em alguns grupos, em alguns táxons, tá? E os insetos. Então, a gente tem os artrópodes quelicerados, tá? Que são pelos grupos mais famosos aí, as aranhas, os escorpiões e os ácaros, né, ou carrapatos, e alguns grupos menos famosos, né, que parecem ou aranhas ou escorpiões, né? Eles vão parecer variadamente aí de acordo com o parentesco de cada um deles. Alguns são mais parecidos com aranhas, outros são mais parecidos com escorpiões, outros são mais parecidos com carrapatos, né? Esse grupo aqui a gente chama de quelicerados. E esses não são insetos, tá? Você vai conseguir ver exatamente, tá? Olhando a cabeça deles, e vocês vão ver que não existem antenas nessa cabeça, tá? Então, não viu antena, você já sabe que não pode ser um inseto. Também funciona contar um númerozinho de pernas, tá? Normalmente eu vou ter aqui 8 perninhas. Aí você sabe que não é um inseto. Bom, ao lado dos quelicerados, aí a gente já tem os artrópodes de um mandibulado para um quelicerado, que ainda não são insetos. Tá? Se vocês estão... Professor, Oi, professor, tá travando maneiro. tá bom, eu vou repetir. Ok. Voltou? Eu acho que Voltou, mas eu acho. voltou, né? Vou repetir então.
Então, gente, aqui a gente tem um outro tipo de animal, né? Que né, é o grupo irmão, né? Vocês já devem ter visto aí esse termo, já devem ter ouvido esse termo lá na disciplina do Somaê, né? Na sistemática filogenética. Então, os mandibulados são grupo irmão dos quelicerados. E aí já é bastante fácil da gente identificar um mandibulado, né? Porque ele vai ter uma cabeça muito bem definida, e dessa cabeça a gente vai conseguir ver facilmente aqui as antenas, tá? Então a gente já sabe que os insetos estão inseridos nesse grupo. Mas, né, esses animais aqui, por exemplo, não são ainda insetos, eles até são bem conhecidos de vocês, né? A gente tem aí um gongolo e uma lacraia, tá? Esses aqui são miriápodes. A gente sabe que eles não são insetos por conta, né, desse corpo dividido em cabeça e com um tronco bem comprido, tá? Com perninhas distribuídas por todo esse tronco. Então, eles já estão aí mais próximos dos insetos, mas ainda não são insetos, tá? Eles são miriápodes. Já chegando, então, no grupo dos insetos, né, a gente tem o que nós chamávamos de crustáceos, né? Hoje em dia, com as filogenias mais modernas, a gente sabe que o grupo que a gente chamava de crustáceos, ele não é mais válido, ele não é um grupo monofilético, como vocês devem estar vendo aí na sistemática filogenética, tá? Então ele teve que ser reformulado. Por quê? Desculpa, gente. O botão aqui do meu mouse está meio sensível, tá? Então, tá? Esse grupo dos crustáceos teve que ser reformulado porque nós descobrimos que os insetos eles evoluíram, né, de uma linhagem que estava ali dentro do que a gente chamava de crustáceo. Então, se a gente tirar os insetos dos crustáceos, a gente está formando um grupo que não é monofilético e, portanto, não é válido. Tá? Então, a gente chama esse grupo hoje não mais de crustácea, mas sim de pancrustácea. Tá? E aí ele vai incluir os crustáceos e os insetos. Ok? Então, a gente também tem uma cabeça, né, facilmente identificável, também temos antenas, né? Mas no caso aqui do que a gente chamava de crustáceos, a gente não tem um padrão morfológico muito bem definido, a gente tem, na verdade, uma diversidade muito grande de morfologias, então não dá para ter aí uma ideia muito boa e fácil de visualizar, né? Mas, assim, a coisa mais segura que a gente pode ter para identificar, né, um pancrustáceo, principalmente um pancrustáceo basal, né, que a gente chamaria de crustáceo antigamente, é a presença de 4 antenas. Né? Então, eles vão ter 4 antenas ao invés de 2 lá na cabeça deles. Bom, e aí dentro desse grupinho dos crustáceos, a gente teve uma pequena modificação, tá? Eu coloquei aqui um bicho que seria superficialmente parecido, só para a gente... Tá? Isso aqui é um fóssil, né? Obviamente, vocês estão notando aqui que é um bicho, é uma marca deixada em uma rocha, tá? Mas comparem as estruturas de corpo, são bem parecidas, né? Isso aqui é uma artêmia, tá? É o que a gente chama de camarão fada, é um crustáceo, no senso antigo. E aqui a gente já tem algumas modificações quanto a esse corpo, né, de crustáceo. Vejam bem. Vocês conseguem ver aqui uma cabeça com antenas, não conseguem? Digam para mim quantas antenas vocês estão vendo. Deixa eu colocar o cursor aqui para vocês verem. 2.
2 antenas. Então, a gente já tem uma modificação que é, né? Eu falei para vocês que os crustáceos têm 4 antenas e aqui a gente tem só 2. Então, a gente tem uma cabeça com 2 antenas aqui. Após a cabeça, vocês conseguem ver que é tipo uma lacraia, ou que é mais ou menos parecido com esse camarão-fada. Eu tenho um tronco com várias perninhas. Conseguem ver isso? Prestem atenção no começo desse tronco aqui. Respondam para mim, as pernas do começo do tronco são iguais às pernas do restante? Não. Não, elas são mais longas, correto? E dá para contar quantas pernas tem aqui? 6? 6. Então, eu tenho uma parte do tronco diferenciada com pernas maiores do que o restante. E aí eu vou ter o tronco até o final do corpo. A gente tem um animal com 2 antenas, um corpo dividido em cabeça, tronco 1 aqui, tronco 2 aqui, e com 6 pernas, tá? Vocês estão olhando, tá, para o inseto mais antigo conhecido, chamado de Devonohexápodos, tá? Ele é um fóssil marinho, por isso que eu falei que não existe inseto marinho hoje, mas já existiu, tá? Que representa aí, né, o plano corporal mais basal e que é o plano conservado aí nos insetos até hoje. A gente vai ter um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? Nessa cabeça a gente consegue ver 2 antenas. No tórax a gente consegue ver, né, 6 pernas. E no abdômen, né, a gente vai ver aí o corpo segmentado, típico dos artrópodes, só que hoje não existem mais pernas abdominais nos insetos, tá? É só para vocês verem que lá no comecinho da evolução do grupo, os insetos eram bem parecidos com os crustáceos, e por isso que eles estão incluídos no mesmo grupo hoje, tá? Aqui tem uma filogenia, tá? RG Colaboradores 2010, só para vocês verem aqui, ó, que o grupo dos insetos, como eu disse para vocês, né, ele está saindo de dentro daquilo que a gente chamava de crustáceo antigamente. Por isso que a gente chama, né, hoje de pancrustáceo. Tá? Aqui estão os quelicerados, aqui estão os mandibulados, miriápodes e pancrustáceos, e os insetos eles saem, né, desse ancestral aqui. Tá? Bom, então vamos ver como é que a gente identifica, tá, um inseto no plano corporal de hoje. É muito parecido com o do fóssil, como eu falei. A gente vai ter, então, um corpo dividido em 3 tagmas, como a gente chama, né? São 3 regiões corporais, que são a cabeça, o tórax e o abdômen. Tá? Na cabeça, a gente vai ter as 2 antenas. No tórax, a gente vai ter apêndices locomotores, que são o quê? 6 pernas, né? E normalmente, nos insetos modernos, a gente vai ter 2 pares de asas. Vão ter 4 asas, tá? Os insetos, eles são os únicos invertebrados que conseguiram evoluir aí a capacidade de voo, tá? E por isso, né, em grande parte por isso, a gente tem várias técnicas diferenciadas para coletar insetos. A gente precisa coletar aí animais voadores, e isso afeta todo o jeito que a gente vai
coletar esses bichos, tá? No abdômen, a gente, né, o abdômen aqui está embaixo das asas, isso aqui é um gafanhoto, né, mas vocês vão conseguir ver, né, que o abdômen é a parte que menos mudou, né, não temos mais pernas abdominais, mas dá para ver aqui claramente a segmentação que estava presente também lá nos insetos mais primitivos. Tá? Nas pernas, a gente vai ter alguns segmentos também. Tá? Não vale a pena ficar aqui mostrando isso para vocês. Quando vocês fizerem zoologia 3 e entomologia, vocês vão saber disso tudo. Tá? Mas é só para vocês verem aí como é que é esse plano corporal e tirarem as dúvidas quando tiverem que coletar um inseto. Tá? Vocês vão ver esse corpo todo divididinho em segmentos, ok? E com este plano de divisão. Cabeça, tórax e abdômen, 2 antenas lá na cabeça, tá? 6 pernas e asas. Se você consegue distinguir essas características todas aí, tá? Você pode ter uma grande segurança de que o animal que você está coletando é um inseto, tá? Então, agora, a partir de agora, nada de coletar aranha ou chamar aranha de inseto ou escorpião de inseto. Vocês já sabem o que tem que ter, né, para chamar algum bicho de inseto ou não, para ter certeza do que você está coletando. Tá? E agora vem uma parte que interessa bastante, né, para a gente em termos de coleta, né? Aonde que a gente acha inseto? Antes de entrar na Rural, eu trabalhava no Instituto Federal e eu era tutor do CEDERJ, né, que é o curso de EAD da UFRJ. Dava uma prática, né, que eu era tutor da disciplina de protostômia, que é onde onde está encaixado ali o conteúdo de insetos do CEDERJ. E aí uma das práticas era morfologia de insetos. E aí a gente falava para os alunos assim, ó, na prática, a gente quer que vocês tragam para a gente alguns insetos. Aí o pessoal já começava a ficar assim, né? Aí a gente chegava e falava, ó, queremos que vocês tragam gafanhoto e queremos que vocês tragam mosca, né? Aí, além de levantar a sobrancelha, ele já ficava assim, nossa, começava a arrancar os cabelos, onde eu vou achar gafanhoto e mosca, né? Eu era do polo de Duque de Caxias, então polo urbano, né? Então todo mundo cria da cidade, né? Todo mundo entrou em desespero porque achou que não ia conseguir os bichos para insetos, porque, como eu disse para vocês, né? Além de serem os mais diversos, eles são os mais abundantes. A gente tem muitos à nossa volta, né? Como está escrito aqui, é só você ter a noção de que entre você e uma barata, a qualquer momento, né, não tem mais de 1 metro de distância, tá? Eles são muito abundantes, então não é difícil achar insetos mesmo em ambientes urbanos. Então eu falava para eles, ó, vocês precisam se preocupar. Joga futebol fim de semana, depois de você acabar de jogar, ou antes, né? É só dar uma andada lá no campo de futebol, no gramado, dar uns chutes assim na grama, que você vai ver um monte de gafanhoto pulando. É só pegar o bicho. E a mosca é mais fácil ainda, porque a mosca você consegue fazer ela vir até você, né? E se tiver um tempo antes da prática, você consegue criar mosca e aí fornecer para a sua turma inteira, que vai ter um monte. Né? Então,
não é difícil, tá? Vocês, no primeiro semestre de biologia, já vão sair com o olho meio treinado, e aí, quando vocês estiverem andando na rua, né, vocês vão passar a perceber bichos que vocês não perceberiam, né, caso fossem aí né, não biólogos. Tá? A gente diz que quando o aluno passou passou no SISU, escolheu biologia, ele já ganha o superpoder de olho de biólogo, já passa a perceber aí os bichos que ele nunca notaria se não fosse. Tá? Então é muito fácil de achar. Os insetos eles estão em todos os locais, né, basicamente. A gente vai ver fora do ambiente urbano, para a gente ter uma seletividade maior na coleta, né, aonde que a gente pode olhar para achar insetos. Mas caso você precise, você não precisa se desesperar, porque, querendo ou não, você vai achar inseto. Né? Precisa dar uma aula, precisa fazer um trabalho, pelo menos uma barata ou um mosquito você vai conseguir. Tá? Só para a gente ilustrar aqueles números que eu estava falando no início da aula, né? Aqui tem um gráfico, tá? Para vocês poderem ver o quanto, né, que os insetos representam comparado aí a outros animais. Na verdade, esse gráfico aqui ele já está defasado, tá? Ele foi tirado de um livro chamado Evolution of the Insects. Infelizmente não tem edição em português, né? Grimaldi Engel, 2005, tá? Então, esse livro já tem aí uns bons 16 anos que foi publicado. Tá? Então, esses números apresentados por ele, com certeza já mudaram, né? Já estão superiores ao que está sendo mostrado aqui. Tá? Então, vejam aqui o gráfico. Tá? Aqui, eles estão em comparação não com os outros animais, mas sim com os outros seres vivos, tá? Então, vejam que artrópodes aqui em azul, né, facilmente compõem a maioria dos seres vivos conhecidos. Tá? E aqui tem uma linhazinha, né, separando os insetos dos outros artrópodes. Então, mesmo se a gente tirar os outros artrópodes, os insetos ainda perfazem aí mais de metade das espécies de seres vivos conhecidos. Na época que o Grimaldi Engel foi publicado, né, eles estavam contando aí 925 mil espécies conhecidas de insetos, tá? Em 2005, né, fazia sentido isso. Hoje a gente já ultrapassou 1 milhão de espécies conhecidas de insetos. Tá? Então, se a gente isolar aí apenas os insetos, eles são, né, o maior grupo de animais do planeta em termos de riqueza de espécies, perfazendo aí cerca de 60% de todas as espécies animais conhecidas pelo homem. Então, vocês imaginem qualquer animal, tá? Que não seja um inseto, esse animal ele vai estar incluído nos 40% restantes. A maioria dos animais, então, é um inseto. E aqui vem um ponto importante também para vocês começarem a se inteirar de como se estuda biodiversidade, por que é tão importante que a gente aprenda coleta, aprenda sobre coleções, sobre preservação de coleção. Esse número de espécies aqui, que eu faço questão de frisar que são espécies conhecidas, né? Por que eu estou fazendo questão de frisar que são espécies conhecidas? Alguém consegue me responder a razão de frisar, né, que esses números são de espécies conhecidas? Qual seria a importância da gente usar esse termo
conhecidas? Porque ainda pode ter mais, né? Uma espécie conhecida seria o quê? Vamos Uma que ver já se foi você consegue registrada? falar disso. Oi? Alguma que já Espécie foi que eu tô- registrada? Não consegui entender direito porque cortou. Pode repetir? Ah, uma espécie que já foi registrada. Sim. E vocês sabem como é que se faz isso? Pela taxonomia. Sim, sim, mas né, vocês ainda não ouviram falar como se faz, né? Por artigo de publicação? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma atividade que a gente fez 2 turmas atrás na semana de integração. Senão vocês já saberiam bem, porque é uma atividade que a gente fez justamente para mostrar como é que se faz isso. Tá? Quando a gente fala de espécies conhecidas, a gente fala de uma espécie que já passou por todo o processo formal de descrição, ou seja, essa espécie tem um exemplar depositado em uma coleção científica e ela já passou pelo processo de descrição, ou seja, existe uma publicação científica que contém a descrição dessa espécie. Uma espécie só passa a ser conhecida pela ciência depois que ela passa por esse processo. O que significa que, na natureza, provavelmente tem muito mais espécies do que a gente conhece. Por quê? Porque a gente ainda não chegou nem perto de coletar tudo que existe na natureza, e do que a gente já coletou, a gente não chegou nem perto ainda de descrever. Né? Por isso que eu disse a vocês, os museus do mundo inteiro, né, as coleções científicas do mundo inteiro, essa é a parte que eu lamento de nós não podermos ainda estar no presencial, senão eu ia levar vocês para ver o que é uma coleção, né? Então, as coleções, né, os museus no mundo inteiro estão cheios de bichos que foram coletados, estão lá armazenados e conservados e que ainda não foram estudados. Tá? Alguém sabe me dizer quantas espécies, quais são as estimativas, né, de quantas espécies existam na realidade, ou seja, quantas a mais tem lá na natureza e que a gente ainda não conseguiu coletar e descrever? Não. Não tem nem ideia? Não. O quê? Qual a pergunta? Se vocês têm alguma ideia do quanto, né, que ainda nos é desconhecido da biodiversidade. Quantas espécies estão lá na natureza e a gente ainda não conseguiu coletar nem descrever? Não, a gente não escreveu. Bom, então, né, preparem-se. A gente não conhece, tá, de 10 a 100 vezes o número de espécies que a gente conhece e descreveu. Essas são as estimativas. Tá? Então, se hoje a gente tem cerca de 1 milhão de espécies de insetos conhecidas, lá fora, né, no mato, esperando para ser coletado e descrito, a gente deve ter mais ou menos entre 10 e 100 milhões de espécies que a gente ainda não conhece. Né? E isso eu não estou falando daquelas que estão no museu conservadas e que ninguém pegou para estudar ainda, porque a gente tem esse tanto de espécies e a gente não tem pessoas para estudá-las. A gente tem bicho demais e taxonomista de menos. Né? Então, segundo essas estimativas, um professor do INPA, né, que é um instituto de pesquisa que tem lá em Manaus,
que é o professor José Albertino Rafael, né, um dos autores do Insetos do Brasil, o principal livro de entomologia que a gente usa hoje, ele estimou só para o Brasil, né, para que a gente conheça a fauna real, né, o que realmente existe nos ecossistemas brasileiros, trabalhando com a quantidade de taxonomistas que a gente tem hoje e o ritmo que eles conseguem trabalhar, nós levaríamos mais ou menos 8.500 anos para toda a fauna de insetos do Brasil. Né? E vocês devem saber que nós estamos acabando com os ecossistemas terrestres do Brasil a uma taxa muito mais rápida do que essa taxa que a gente consegue conhecer os insetos que vivem lá. Ou seja, a conclusão lógica é que nós vamos extinguir essas espécies antes mesmo que a gente saiba que elas existam. Né? Então, Professor, os animais que estão extintos, eles também estão nessa estimativa de contagem? Não. Só os vivos? Só os vivos. É isso tudo? Nossa, estava achando que estava contando com os extintos também. Não. Se você contar com os extintos, você pode botar mais alguns milhões aí. Mas eu fico pensando que a maioria dessas espécies que a gente não descobriu devem estar em lugares bem inacessíveis, né? Não. Não? Não. Inseto, assim, você pode modular taxonomicamente essas estimativas. Por exemplo, né? A gente sempre fala, né, para vocês que são calouros, estão chegando, né, que o calouro de biologia primeiro, né, a primeira coisa que a gente nota nos calouros de biologia queria fazer medicina, não passei, vou fazer biologia. Então aí você já tira aqueles que queriam ser médicos. Aí, tá bom, vou trabalhar com bicho. Aí aquela minoria que queria trabalhar com bicho, a gente fala, né? Nós que somos undergrounds, que trabalhamos com inseto, né? Igual o Hélio, com anfíbio, a gente fica falando que o calouro típico de biologia quer trabalhar com gatinho, com golfinho ou com tartaruguinha. São os famosões, né? E aí sim, aí você, né? Se você achar alguma espécie nova dentro desses três, é uma novidade, né, que vai sair até no Jornal Nacional. Achou espécie nova de mamífero, né? Sai reportagem em tudo que é mídia, tá? Agora, inseto, gente, a gente tem uma ou mais, né? Normalmente é mais, as pessoas descrevem mais de uma espécie nova todo dia. Todo dia, tá? E essas espécies novas podem vir do lado da sua casa. Entenderam? A primeira espécie nova que eu descrevi, logo que eu comecei a trabalhar, sabe de onde que ela é? De onde? Floresta da Tijuca. Aqui do lado, né? Entendeu? Então não precisa ir longe. Na verdade, nós coletamos muito pouco, tá? Então, a Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, as pessoas coletam muito, né? Da cidade do Rio para o sul. Então, município do Rio, Costa Verde, Angra dos Reis, né? Agora, do Rio de Janeiro para o norte, tá? Só teve um projeto grande de coleta para essas regiões na década de 2000, por aí, 2010, acho que foi 2011 até 2015, que foi o programa Biota Flu, né? Que aí coletou lá para o norte. E aí veio um monte de espécie nova. Só para vocês verem que não precisa ir tão longe assim, em ambientes tão isolados assim. Não precisa, não quer dizer que não tem, porque se você for para esses lugares mais isolados, então,
você tem trabalhos aí para a vida inteira. Se vocês quiserem conhecer, por exemplo, tem o programa Cisbiota Diptera, que aí já foi uma iniciativa do Museu de Zoologia da USP, né? Mas que envolveu pesquisadores de moscas e mosquitos do Brasil inteiro, que passou 3 anos coletando a fronteira oeste do Brasil, do Mato Grosso do Sul até Rondônia, que ninguém nunca tinha ido, né? E esse esforço de coleta, ele gerou tanto material que ele está sendo estudado e está sendo descrita coisa nova até hoje. Tem página na internet, se vocês googlarem lá Cisbiota Diptera, vocês vão ver o quanto que já foi produzido a partir desse material. Então, assim, né? Você pode achar coisa nova em se tratando de inseto, tanto no quintal da sua casa, quanto na Amazônia profunda, tá? É muito fácil de escrever, achar bichos novos. Você nem precisa ir para o mato, basta você começar a trabalhar numa coleção, né? Infelizmente, nós não temos mais a coleção do Museu Nacional, né? Devido ao incêndio. Mas, por exemplo, essa primeira espécie nova que eu descrevi, eu não fui para o mato coletar. Eu simplesmente comecei a fazer minha iniciação científica no Museu Nacional e mexi na coleção. E aí, como eu estava mexendo com um bicho que ninguém mexia desde a década de 70, eu achei um bando de coisa nova. Entenderam? Então tem muito bicho para a gente estudar. O que tem é gente de menos estudando. Então a gente precisa muito estudar insetos, tá? Tanto por conta do número de espécies, como eu falei para vocês, quanto por conta do número de indivíduos, né? Da abundância. Como eu falei para vocês também, né? Existem espécies que têm muitos indivíduos, uma biomassa muito grande, né? Um exemplo aqui é um estudo, né, do Edward Wilson, que é um dos maiores gênios aí da área de biodiversidade, em que ele estimou a biomassa, né? Vejam, a gente está falando de apenas um grupo de insetos e apenas uma região, tá? Então, ele estimou a biomassa das formigas da região amazônica, tá? Só formiga, só da Amazônia. Então, se a gente pegasse todas as formigas da Amazônia e medisse a massa, botasse numa balança, né? Segundo as estimativas do Wilson, o peso dessas formigas seria maior do que o peso de todos os animais vertebrados da Amazônia, né? Vertebrado aí, a gente está incluindo desde aqueles sapinhos minúsculos, ponta de flecha, até as antas, tá? Então, é muita formiga, né? E a gente está falando só de formiga. Vocês imaginem se a gente fosse medir, né, mensurar todos os insetos. Então, eles afetam, né, o ambiente de diversas formas. Como eu falei para vocês, né, é muito papel ecológico que eles fazem, né? O ecossistema não funciona da mesma maneira sem eles. Tem polinizador, tem herbívoro, tem micropredador, tem cara que recicla matéria vegetal, cara que recicla matéria animal, né? Tem cara que, né, serve de alimento para os outros, tem cara que regula populações de outros, e por aí vai. Então, não tem como a gente conceber um ecossistema terrestre do jeito que ele funciona sem os insetos, tá? Para entender, né, mesmo que você não curta taxonomia, por exemplo, você gosta, não, quero trabalhar com ecologia, né? Você depende, né, de coletar e saber o mínimo de identificação e preservação para conseguir estudar mesmo os ecossistemas, tá? Porque você vai precisar contar número de indivíduo, contar a população, né? Saber diferenciar o que é um besouro do que é uma formiga, do que é uma mosca, tá?
Então, é extremamente importante a gente saber esse básico sobre insetos, tá? Porque eles são peças-chave. Tá? Por exemplo, vamos supor que você não está nem trabalhando com insetos, você está trabalhando, sei lá, com herpetos, está trabalhando com lagarto ou sapo, né? Está trabalhando com ecologia de alimento. Né? Então, você precisa ver o que está no estômago do lagarto ou do sapo. O que vai estar no estômago do lagarto ou do sapo? Inseto. Você vai ter que saber se o lagarto comeu uma formiga, se comeu um besouro, né? Se comeu uma borboleta, e por aí vai. Tá? Então, não tem como a gente se livrar dos insetos. A gente tem que saber, né, o mínimo, tá? Porque afeta realmente todas as outras áreas. Você vai trabalhar com planta, vai ter inseto polinizando a planta, vai ter inseto comendo a planta. Então, não tem para onde fugir. Por isso, até mesmo, né, que é importante ter entomologia no curso de biologia. Tá? E como é que a gente estuda os insetos? Né? São, como basicamente todas as áreas, dois esforços muito grandes, campo e laboratório. A gente precisa coletar bastante, né? E aí a gente precisa separar, triar e identificar o que a gente coletou no laboratório. Então, na maior parte do tempo, a gente vai estar no laboratório, né? Porque até, né, as campanhas em campo consomem muitos recursos, então a gente está, na maioria das vezes, sentado na lupa, estudando os bichos que a gente trouxe. E a gente, quando vai a campo, como vai menos, né, do que fica no laboratório, a gente coleta o máximo possível que a gente pode para poder trazer esse material e processar no laboratório. Então, a gente usa armadilhas, né, principalmente, para coletar os insetos em campo e, trazendo eles para o laboratório, depositando na coleção, a gente usa bastante, né, os dois tipos de microscópio, a lupa, né, que eu estou usando aqui nessa foto, e o microscópio óptico comum, para a gente conseguir processar esse material. Né? E aí, processando esse material, a gente já separa o bruto, né? Para a gente poder enviar, né? Ninguém estuda todos os insetos de uma vez, mas quando a gente coleta, normalmente a gente coleta todos de uma vez. Né? Então a gente precisa classificar, né? Separar pelo menos o que é, como eu falei, o que é besouro, o que é borboleta, o que é mosca, o que é formiga, porque a gente vai, né, ou depositar na nossa própria coleção todos eles, ou a gente vai ficar com o nosso grupo de interesse e vai enviar, né, para os nossos colegas que trabalham com outros grupos o grupo de interesse deles que a gente coletou. Ah, existe um intercâmbio muito grande aí de material entre os entomólogos. Tá? Só para vocês terem ideia, né, o grupo que eu sou especialista, que são as moscas e mosquitos, está logo atrás dos besouros, né, considerado aí o vice-campeão de riqueza. Né? E, como eu disse a vocês, fora os besouros, a gente tem outros 3 grupos considerados mega diversos. As moscas são um deles. Então, vejam, ó, 160 mil espécies estimadas, né? Como eu falei para vocês, vocês podem esperar de 10 a 100 vezes esse número na realidade, tá? Dividido em 160 famílias, o que corresponde a 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta. Isso eu estou falando de mosca e mosquito. Tá? Felizmente, para nós, existe uma database, ou seja, os dados das espécies conhecidas estão todos compilados aí em uma base de dados na internet, chamada de Sistema de Pterorum, né? Pode ser acessado por todo mundo, que quiser. Se você tem dúvida sobre quantas moscas existem, quais são, quantas famílias, é só ir lá, o Sistema de Pterorum, coloca o nome e ele vai te retornar todos os dados existentes sobre esses bichos. Tá?
falando de Brasil, né, entre essas 160 mil espécies conhecidas de moscas e mosquitos, a gente, no Brasil, tem a ocorrência de 11.217, sendo que 1.336 só ocorrem aqui no Brasil, né, são endêmicas do Brasil. Aqui a gente tem 118 das 160 famílias, né? E a gente também tem uma database na internet que contém dados em português para o que você quiser, né? Que é o CTFB, o Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira, tá? Esse catálogo não é só para moscas e mosquitos, como é o sistema de Pterorum, mas é para todas as espécies de animais do Brasil. Então, você também está com dúvida sobre alguma espécie de animal do Brasil, vai lá no CTFB, joga o nome que ele vai te dar tudo que tem armazenado sobre essa espécie. Tá? Só para vocês terem ideia que a gente sempre que a gente fala de inseto, a gente fala em superlativo, tá? A gente fala de números. Então, agora que vocês já têm uma ideia de números, de hábitos, né? Do que seja, se vocês estivessem, né? Vamos supor aí que a gente já tenha conseguido voltar para ter atividades presenciais e a gente está em campo, né? Agora você já tem aí uma noção teórica. Aonde que a gente pode encontrar insetos nesse ambiente aqui de campo? Se eu pedir para vocês coletarem insetos, se espalhe aí e coletem aí o máximo que vocês puderem. Onde vocês vão poder coletar? Tudo menos na água? Vamos ver? Não. Vocês vão poder coletar em basicamente tudo que tem aqui, inclusive na água, né? Eu só não vou falar da água hoje, porque o Leandro vai falar para vocês depois. Mas se quiser coletar inseto, você pode procurar em todos esses lugares aí, que vai ter e vai dar, inclusive, vai dar diferença dos bichos que vocês vão coletar em cada uma das setinhas aí. Então, né, você vai ter um grupinho de bicho aqui na vegetação mais úmida, um grupinho aqui na vegetação mais seca, um outro grupo aqui na poça da cachoeira, um outro grupo diferente aqui na própria queda, né? Você vai ter um outro grupo aqui nas árvores que estão no spray da cachoeira, vai ter diferença da base para a copa da árvore. Vocês podem esperar de tudo, né? Então, vocês, né, quando a gente vai para campo, a gente acha bicho em todos os lugares, tá? Para coletar insetos, você olha para tudo. Olha para todos os lugares, porque em todos os lugares vai ter, tá? É por isso que a gente diversifica os métodos de coleta, né? Então, não tem como a gente amostrar isso tudo aqui, principalmente se a gente estiver fazendo uma coleta do tipo ativo, que a gente vai ver o que é, né? Então, a gente tem que usar de preparo, né? Bancar o Batman e estar preparado para todas as situações. Primeira coisa para ir para campo, né? Esteja adequadamente protegido, né? Não podemos ir para campo de qualquer maneira, porque, né, diferentemente aí do ambiente urbano, é um ambiente que oferece alguns riscos, tá? E para quem não está acostumado, pode ser bem desagradável. Então, para a gente ir para campo coletar inseto, né, a gente costuma ir paramentado, tá? Então, tem aí uma quantidade de equipamentos básicos que a gente usa, tá? Para garantir nossa própria segurança. Não preciso usar isso tudo que eu estou usando aqui, né? Mas o mínimo, né, para vocês
terem aí uma certa segurança quando em campo, né? E sempre com uma cobertura na cabeça, usa um chapéuzinho, preferencialmente aqueles que são filtros de UV, né? Para prevenir danos provocados aí por raios solares, mas também para prevenir que algum animal caia na sua cabeça, né? Principalmente lagartas, larvas de lepidópteros, né? Que são venenosos e que podem queimar, né? E aí, se o bicho cai na sua cabeça, é mais difícil de você sentir, tá? Perceber. E aí, quando você consegue ver, você já está lá com uma queimadura de lagarta. Então, né? Vão sempre com a cabeça coberta. Outra coisa que a gente costuma carregar é uma bolsa, tá? Porque a gente precisa carregar equipamento, carregar pinças, carregar vidros, né? Com câmaras mortíferas, carregar envelopes para insetos que não podem ser contidos em vidros, tá? Então a gente sempre carrega uma bolsa para poder colocar essas coisas dentro, tá? Eu costumava usar mochilas, mas depois que eu descobri que existe essa bolsa de perna aqui, eu aconselho para quem, né, vai para campo sempre usar, porque assim é muito melhor do que você precisar tirar a mochila das costas, abrir, pegar o que você tem que pegar, depois botar de novo a mochila nas costas e aí voltar a andar. Com a bolsa de perna, não. O negócio está prontamente ali do seu lado. E aí é só você abrir, você pega o vidro, pega a pinça, pega o equipamento que você precisa, depois você põe de volta muito mais rapidamente. Tá? E outra coisa indispensável para campo, tá? É você ter um calçado que te ofereça proteção. Tá? Então, normalmente a gente usa aí calçados grossos que, né, protejam contra eventuais picadas de animais peçonhentos, principalmente cobras, né? Então a gente usa ou uma bota, né? Mas tem gente que gosta daquelas botas chiques, mas a melhor bota que eu já usei em campo foi essa bota de peão aqui mesmo, né? Mas eu gosto dessa aqui, que é de eletricista, porque ela é de borracha. Então é muito confortável e muito seguro, tá? E também, né, em determinadas regiões, utiliza-se aquelas caneleiras, tá? Para proteger, principalmente contra, né, picada de cobra, tá? Mas um calçado fechado e resistente também é imprescindível, uma peça de segurança que você não pode deixar de usar quando for para campo, tá? Então, esse trio aqui é o trio indispensável para você coletar insetos aí em segurança. O que eu digo a mais, né? Eu sempre levo aí uma faca, um facão, porque às vezes você tem que cortar galho de árvore, cortar cabo, né? Cordão de amarração de armadilha, então a gente leva uma faca, um canivete, tá? Sobre roupas, né? Também, assim como você vai de sapato fechado, né? Não se vai de bermuda para o mato também, você não deixa o mínimo de pele exposta possível, tanto pela questão dos raios solares, quanto pela questão dos mosquitos e outros insetos hematófagos que vão realmente atormentar você no mato, tá? Então, sempre vá com o menos de pele exposta possível, tá? E em questão de cores, evite a cor preta, tá? Porque a cor preta atrai insetos hematófagos. Então, dê preferência aí o verde, o marrom, o cinza, tá? Também não vai com aquela roupa amarelo fluorescente, porque senão você vai espantar todos os bichos, tá? E leve água, cantil, protetor solar e repelente. O repelente vai funcionar principalmente para os pernilongos, os policídios, né, que são orientados pelo olfato.
Os outros bichos que são orientados pela visão, infelizmente, você não vai ter muito como se livrar deles, né? Por isso que eu falo para evitar o uso da cor preta, né? Que aí você atrai menos, mas não vai deixar de atrair, tá? E para o mato sempre significa voltar com algumas marquinhas de mutuca ou de maruim, mas, né, sempre, se você segue essas dicas aqui, o dano é minimizado. Outra coisa, né, para o sucesso da coleta é, né, ir para o campo, né, a não ser quando você vai para uma aula exatamente de técnicas de coleta, que você vai com o objetivo de coletar insetos em geral, né, para demonstrar. Quando você vai para executar um trabalho, você vai com um grupo-alvo, né? Então, você tem que conhecer bem a biologia desse grupo-alvo. Por exemplo, você tem que saber se você está focado aí em achar insetos voadores ou se você quer insetos de solo, né? Se você vai pegar bichos de hábitos mais noturnos ou bichos de hábitos mais diurnos. Então, é sempre bom pesquisar, né? Ou conhecer bem a biologia do seu grupo-alvo, que é para você acertar nos métodos adequados para poder coletar, né? Porque a coleta de um bicho voador, obviamente, vai ser diferente da coleta de um bicho, né, de solo, que vai ser diferente da coleta de um bicho aquático, tá? Então, conheça bem, saiba o que você quer antes de ir para o mato, tá? Pois bem, a divisão básica para a gente coletar inseto, tá, vai depender da gente estar ou não fazendo esforço de coleta, tá? A gente está pessoalmente fazendo esforço de coleta ou não. Então, a gente tem 2 métodos principais, que são a coleta ativa e a coleta passiva, tá? Então, a gente, né, coletando aí, fazendo pessoalmente o esforço de coleta, indo, né, estando no campo, a gente está fazendo coleta ativa. Quando nós não precisamos estar pessoalmente no campo, né, nós deixamos lá uma armadilha e essa armadilha faz o esforço de coleta pela gente, então a gente está usando a coleta passiva. Tá? Ah, mas o que eu tenho que usar? Normalmente, né, a gente, para maximizar os resultados da coleta, na verdade, a gente usa os 2 métodos, tá? Porque ambos têm vantagens e desvantagens. Quando a gente usa os 2 métodos, a gente está aí compensando as desvantagens de um com as vantagens de outro. A coleta ativa, né, ela vai exigir, como eu falei para vocês, a sua presença, né? Você vai ter que estar lá fazendo o esforço de coleta o tempo inteiro, tá? Então, você vai lá, né, você carrega um instrumento de coleta com você, tá? E simplesmente você vai andar no local, tá? E coletar aquilo que te interessa. Então, uma vantagem da coleta ativa é que ela, né, permite que você direcione o seu esforço, tá? Por quê? Porque você vai estar andando lá com a armadilha e aí você vai ver os bichos que estão passando. Então, vamos supor, né, eu estou no mato e eu quero coletar mosca. Então, eu vou andando com a minha armadilha, né, com a minha redinha, que é o principal tipo de instrumento que a gente usa para coleta ativa. Vou estar andando com a minha rede entomológica, e aí, né, vai passar um monte de bicho voando por mim. Vai passar libélula, vai passar borboleta, vai passar besouro, vai passar percevejo, mas eu não quero nenhum deles, eu quero mosca. Então, eu vou conseguir direcionar o meu esforço só para as moscas. Então, eu só vou usar a minha redinha quando alguma mosca passar por mim, né? Então, eu consigo selecionar o que eu quero, tá?
Mas aí eu pago o preço de quê? Eu vou coletar menos espécies e menos indivíduos. Ou seja, eu vou ter uma riqueza e uma abundância menores, né? Nesse meu esforço direcionado de coleta. Tá? Então, redes, né? Servem para a gente capturar insetos em pleno voo, né? A gente pode usar pinça também, né? Para aquele inseto mais lerdinho, a gente pode coletar diretamente com a pinça, ou, né? Para pegar, por exemplo, um himenóptero que tem ferrão, né? Que pode aí te dar uma ferroada. A gente pode utilizar a pinça para poder pegar ele dentro, né? Capturado dentro da rede, e aí minimizar o risco de levar uma ferroada, tá? E a gente pode coletar também diretamente em frascos com meio líquido. Então, normalmente, quando a gente está fazendo essa coleta ativa, isso aqui faz parte do nosso kit de campo, além daqueles equipamentos que eu mostrei para você. Você leva, normalmente, você vai andar, né, com uma redinha na mão, uma rede entomológica, vai ter uma ou algumas pinças, né, lá na sua bolsinha de perna, e vai carregar alguns frascos com álcool, tá? O álcool serve principalmente para insetos com o corpo muito mole, né? Ou muito pequenos, como algumas formigas, alguns cupins, e formas imaturas de insetos, né? Ninfas de gafanhotos, ninfas de hemípteros, lagartas, né? E outros tipos de larva, tá? Então, isso aqui faz parte do kit básico que a gente leva, tá? Outra coisa que não pode faltar, tá, para qualquer coleta ativa é a câmara mortífera. Tá? Por quê? Você não vai transportar o inseto que você coletou, né, lá na coleta ativa vivo, porque é arriscado. Tá? É arriscado você perder material, porque alguns insetos têm o mau costume de comer os outros insetos que estão no mesmo vidro, né? Alguns insetos têm o costume de se debater contra as paredes do vidro, e com isso eles podem se despedaçar, tá? Então, quando você captura um inseto na coleta ativa, você imediatamente, tá, joga ele na câmara mortífera, que vai ser aí, né, um frasco destinado especificamente para você matar o bicho em campo. Oi? Eu abri o mic sem querer, foi mal. Ah, tudo bem. Então, ele vai ser um frasco destinado para você conseguir matar os bichos e que eles fiquem preservados, sem se despedaçar, né, sem se bater contra o vidro, sem comer um ao outro, tá? Ainda em campo. Então, é basicamente um frasco com uma vedação aqui, que pode ser uma rolha, ou pode ser um frasco de vidro, tipo aqueles de maionese, que possuem vedação, tá? E que vai ter, então, uma substância tóxica volátil, tá, aqui dentro. Essa substância tóxica que a gente usa, né, pode ser o éter, tá? Pode ser o acetato de etila ou pode ser o cianeto. Ok? Como é que faz uma câmara mortífera? Você vai colocar algodão, né? No caso de usar éter ou acetato de etila, você vai colocar um algodão aqui no fundo e aí você vai derramar o líquido, tá? Nesse algodão. E aí você vai colocar entre o algodão, tá, e a câmara propriamente dita, você vai colocar um pedacinho de cartolina. Normalmente, furadinho, né? Para que os gases, né, gerados pelo líquido volátil possam se evaporar e asfixiar o animal, tá?
e, né, para que o animal não tenha contato com o algodão, senão ele vai ficar todo sujo de fibra de algodão. E aí você vai ter que limpar tudo depois com você for fazer e que o bicho se debata contra o vidro. Eu não gosto muito de usar, né? Eu coloco diretamente aqui e aí, né, quando você vai capturar o bicho, ou você usa diretamente a câmara mortífera, né? O bicho está lá capturado na sua rede, né? Ou em outro tipo de armadilha, você vai lá, destampa, joga o bicho diretamente ali e depois tampa rapidamente. Aí você vai, né, matar o bicho rapidamente. Ou então você pega o bicho com a pinça e joga lá dentro também, tá? No caso de usar o cianeto, tá? Que é muito tóxico, já está basicamente em desuso, quase ninguém usa. A vantagem é que ele mata o bicho muito mais rapidamente, mas ele mata você também, né? Então não se usa algodão. O pessoal costuma usar o cianeto misturado aí com cal, né? Mistura com cal, deixa solidificar, tá? E aí coloca na câmara. Mas realmente, né, ele então o que se usa mais é éter e acetato de etilo, tá? Então você sempre anda com umas 2 ou 3 dessas aqui também quando vai fazer sua coleta ativa. Bom, então os equipamentos para coleta ativa, né, são esses aqui, tá? Você sempre também vai andar com alguns ou com todos. É isso. Na boca e o outro tubinho você vai pôr perto lá do inseto, tá? E aí você, quando chega perto do inseto, você vai sugar o ar por esse tubo, né? E aí você vai produzir um vácuo ali na câmara que vai puxar o inseto para essa câmara e ele vai ficar preso lá, tá? Isso é usado muito, tá? Para coletar insetos pequenos. Então, se o bicho é muito pequenininho e você não consegue usar direito uma rede, né? Então, você usa o aspirador, porque é muito mais fácil. Então, para mosquito, para cigarrinha, para algumas formigas, é quase obrigatório usar o aspirador, tá? Outro equipamento muito usado é o guarda-chuva entomológico, né? Que pode ser rebuscado como esse, ou pode ser caseirão, como esse aqui, né? Ele é um pedaço de pano, normalmente branco, para você conseguir ver os bichos, né? E que você vai usar principalmente para coletas em vegetação, né? Então, você vai lá, normalmente são 2 pessoas, mas pode ser feito por uma também. Uma pessoa segura o guarda-chuva entomológico embaixo, né, da planta, e outra pessoa vai lá com uma vara de madeira ou com uma vareta mesmo e, né, bate na planta, enfia o cacete lá na planta, né, agita a planta e os bichos que estiverem ali naquela planta vão cair no pano, tá? Depois é só você pegar com o aspirador ou diretamente lá com a câmara mortífera, tá? Mas o utensílio mais famoso aí, mais utilizado para coletas ativas é a rede entomológica, né? A famosíssima rede entomológica, quase que é o símbolo do entomólogo, tá? As redes, elas vêm em vários tipos, né? Tem a mais famosa, que é aquela rede que parece feita de mosquiteiro, né? Mas tem rede também para aquático e tem aquela que a gente chama de rede de varredura, que é feita de um pano mais grosso, né? E que você vai literalmente varrendo a vegetação rasteira com ela e depois você vê o que caiu, tá? É muito fácil de usar a rede, né? É tipo Bob Esponja caçando água-viva mesmo, né?
passou o inseto voando na sua frente, você vai lá e faz o movimento de captura, né, com a rede. Capturou, é só você virar rapidamente a boca da rede para baixo, que ela vai se dobrar, né, vai fechar a saída ali da rede e o seu inseto não vai conseguir se livrar. Aí é só você ir lá com a sua câmara mortífera ou com o seu aspirador e coletar o inseto que você capturou. Tá? Outro método de coleta ativa, tá? Mas esses dois aqui, eles são exceções, né? Porque vão fornecer uma grande abundância de material, né? Normalmente a coleta ativa ela fornece pouca abundância de material, tá? São as armadilhas de coleta noturna, né? Que é esse famoso paninho branco que você coloca à noite, né? Normalmente de frente aí para uma mata, no lugar que tem a fonte de energia, tá? Então você estende o pano, normalmente faz uma dobra em J aqui no fundo dele, né? Para que os bichos caiam ali e não escapem. E coloca uma lâmpada acesa na frente desse pano. Então, isso vai ser um chamariz, né, dos bichos. E o que você vai fazer? Vai levar seu isoporzinho lá, né, com água, refrigerante, salgadinho, ou coisas de teores etílicos maiores. Vai levar seu banquinho, né, vai armar a armadilha lá e esperar, né? Quando ela tiver pretinha assim de bicho, aí você vai lá com a sua câmara mortífera e é só pegar os bichos que foram atraídos para o pano até você não querer mais, até o pano ter ficado branquinho de novo. Aí você volta para o seu banquinho, espera ele encher de novo e vai lá, coleta os bichos e continua assim até você atingir o número de, né, indivíduos que você quer coletar. Um outro método similar, que traz aí indivíduos em abundância, é a fumigação. Então, você pega, né, um fumigador, que é tipo aquele soprador, né, de folhas, e aí você faz uma mistura de óleo diesel, né, com um inseticida, normalmente um inseticida pouco tóxico, como perenoide, e aí você coloca no reservatório do fumigador, tá? E então você joga essa fumaça, né, de óleo diesel misturado com inseticida na copa, né, no dossel da árvore, né? Normalmente se faz isso para poder fazer coleta de dossel, e você põe ali panos, né, recipientes que vão coletar os insetos que vão cair, né, depois que a nuvem se concentrar aqui no dossel da árvore. Depois que a nuvem de inseticida se dissipa, é só você ir lá e coletar os insetos que vão cair. Tá? Então, esses são basicamente aí os métodos de coleta ativa, tá? Que exigem que você esteja em campo para poder ter resultado. O método oposto é o método de coleta passiva, tá? Uma coleta passiva, na coleta passiva, né, você não vai precisar estar o tempo todo em campo, porque você vai usar uma armadilha. Então, é a armadilha que vai trabalhar para você, tá? Então, você só precisa ir para o campo para instalar e desinstalar as armadilhas e para coletar o material que elas capturaram, tá? E aí, uma grande diferença nas armadilhas vai ser a atração ou não, tá? Quando eu não tenho nenhum atrator, eu digo, né, que a minha amostragem vai ser aleatória. Quando eu uso uma isca, aí eu vou ter um fator de atração ali que vai direcionar o que vai cair ali. Tá? Na coleta passiva,
tá? A gente vai ter uma abundância e riqueza bem maiores. Por quê? Porque ela vai capturar tudo que, ou, né, se for aleatório, passar por ali, ou, se for direcionado, vai ser atraído ali pela isca que você colocou. Tá? Então, é um rendimento muito maior do que a coleta ativa. Você precisa lá é fazer o esforço pessoal para coletar. Tá? Mas o direcionamento dessa coleta vai ser menor. Ela vai pegar tudo que cair ali. Tá? A única seleção que você pode fazer é no caso de você usar uma isca, né? Você direcionar pelo tipo de isca. Então, para insetos, por exemplo, de matéria vegetal em decomposição, você vai usar lá uma fruta podre, alguma coisa assim. Ou para de matéria animal, você vai usar carne em decomposição, peixe podre. E aí você seleciona, tá? mais para determinado grupo ou outro. Mas mesmo assim é um direcionamento muito menor do que você consegue com a coleta ativa. Tá? Bom, a gente pode ter, de acordo com a biologia também do animal que a gente está querendo coletar, armadilhas interceptadoras de voo ou interceptadoras de curso. Tá? Então, a gente vai coletar o inseto quando ele está voando ou quando ele está andando. Tá? Você também tem que saber o seu grupo-alvo, exatamente para saber que tipo de armadilha você vai usar. Tá? No caso, né, de coletas aleatórias, ou seja, sem um atrator, tá? A principal armadilha para insetos voadores que a gente usa é essa armadilha aqui, que parece uma barraquinha de camping, que a gente chama de armadilha Malese. Tá? O princípio de funcionamento dela é muito fácil. Tá? Ela é feita com essa tela aqui, né, que parece um mosquiteiro, tá? E a parte de baixo é preta e o teto da armadilha normalmente é mais claro, né? Ou é verde ou é branco, tá? E ela vai ter um frasco aqui no ápice que vai conter um líquido mortífero. Normalmente, a gente usa o álcool, tá? A gente usa o etanol e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que a gente usa o etanol e normalmente o etanol absoluto, né? O álcool a 100%. Então, né, o que você faz? Você vai estar lá no mato, né? E aí você vai tentar ver ali quais são os possíveis caminhos, tá? Né, as possíveis trajetórias de voo dos insetos. E você vai tentar instalar a Malese com essa tela interior aqui, né, perpendicular à trajetória de voo dos insetos. Tá? Normalmente, tá, o que você faz é tentar ver para onde é o leste, né, e tentar ver qual é a trajetória, então, do Sol, né? E aí você coloca a armadilha voltada para o norte, tá? Porque aí ela vai estar perpendicular à trajetória do Sol e então, né, perpendicular à trajetória de voo dos insetos que vão estar se orientando aí pelo caminho do Sol. Então, o bichinho vem voando e aí ele bate aqui, né, nessa tela interior. Né? Ela é como se fosse uma barraquinha, só que sem parede. A única parede é essa parede do meio, aqui do interior. Então, os insetos eles não conseguem voar para baixo. Então, a tendência do bicho vai ser voar para onde está mais claro, por isso que a parte de cima da armadilha é branca. Né? Então, ele vai voar para onde está mais claro, e aí o único local que ele tem possível para voar é aqui, a abertura do frasco. Então, ele fatalmente vai cair aqui no frasco, vai cair no álcool e vai ficar, né, preservado ali. Então, a única coisa que você tem que fazer depois é vir
de volta para o local onde você instalou a armadilha malese e tirar o frasco velho e colocar um novo. E aí você leva o frasco com os bichos lá para o laboratório, onde você vai fazer a triagem do material. Tá? E, como eu falei para vocês, né, é uma abundância e uma diversidade muito grande que se consegue com esse tipo de armadilha, porque ela vai interceptar literalmente qualquer coisa que passe voando por aqui. Tá? Aqui são algumas instruções, né, de como se montam a malese. Elas podem vir com as varetas, né, mas você não precisa normalmente que elas venham com vareta, normalmente é mais caro. Você pode fazer as próprias varetas utilizando galho lá. É por isso que a gente também anda com a faquinha ou com o canivete, né? Normalmente a gente nem usa vareta de alumínio, fica pesado para transportar e caro, né, para comprar. Então a gente faz as próprias estacas e varetas, né, e apoia lá a armadilha nas próprias árvores e coloca ela lá e deixa ela lá. Tá? Aí deixa 1 semana, 2 semanas normalmente em campo, depois a gente volta para coletar, né, o frasco e os bichos que tiverem lá dentro. Para insetos de solo, né, aí não adianta colocar uma armadilha malese, né, porque a armadilha malese vai servir só para coisas que estão voando, né? Então a gente usa o pitfall, tá? Que é isso aqui, literalmente, que vocês estão vendo, né? É um frasco também que vai conter um líquido, tá? Normalmente não é álcool, normalmente aí a gente coloca água com detergente, né? Que vai meio que atacar os lipídios que estão lá no exoesqueleto dos insetos, vai impedir aí, né, que eles subam de volta e vai acabar provocando a morte deles, e então eles vão ficar aqui no fundo, tá? Você só coloca a proteção aqui em cima para que nenhum bicho venha comer o que está aqui dentro, né? E nem que o excesso de sol evapore seu líquido demais. E aí você coloca o seu frasco também, né, numa trilhazinha que você presuma que os bichos estão utilizando e deixa lá, né? A armadilha vai fazer todo o trabalho para você. E aí, depois, né, alguns dias depois, você chega lá, coleta o potinho e tudo que tiver dentro. Tá? É mais ou menos essa ideia aqui. Você vai colocar o frasco lá, pode ou não ter um atrator aqui, você pode colocar um pedacinho de carne, um pedacinho de algum vegetal, né? Ou pode colocar nada, né? Vai ser um pitfall aleatório, e aí o que passar andando por aqui vai cair, né? Depois é só você chegar lá e pegar. Uma outra armadilha, né? Que aí vai ser para coisas muito pequenas, como colêmbolos, né? E outros insetos apterigotos, ou para formigas muito pequenas também, né? A gente diz que é para aquela fauna de solo que vive entre os grãos de sedimento, é o funil de Berlese, onde você não coleta propriamente os animais, você coleta a amostra de solo, então você coleta a terra, né? E aí você vai processar no laboratório, né? Você vai coletar a terra, pegar ela, colocar esse funil que tem uma tela, né, que vai impedir então que essa terra passe por essa tela, só os bichos, e aí você coloca numa lâmpada que vai produzir calor, né? No fundo do funil você vai ter álcool ou algum outro, né, líquido mortífero, e aí o que vai acontecer? Os bichos vão tentar fugir do calor da lâmpada, né, e vão passar pela terra e pela tela de peneira, né? Vão cair aqui no álcool, e aí depois basta você tirar o potinho aqui, já com os bichos todos separadinhos para você. Tá? Um outro tipo de armadilha vai ser a armadilha com isca,
né? Então aí ela não será aleatória, você vai utilizar atratores, né, que vão trabalhar com sentidos. Que sentidos? Principalmente visão e olfato, tá? Então a gente vai colocar ou iscas, tá? Ou vai utilizar armadilhas que utilizam cores atratoras. Então, isca, né? Aí vai ter uma infinidade de iscas possíveis, tá? Você pode colocar fezes, por exemplo, para dípteros saprófagos, pode colocar carne em decomposição, peixe em decomposição, né? Tudo isso vai atrair moscas varejeiras, né, e outros animais saprófagos. Você pode colocar matéria vegetal em decomposição, pode colocar fruta podre, né? Pode colocar madeira podre, tá? E outros tipos de atratores. Tá? Tem gente que coloca até cerveja, por exemplo, né? E aí tem muito sucesso em atrair bichos que são, né, se alimentam aí de matéria em fermentação, né? Chamam de beer trap, né? Coloca a cerveja lá, vem um monte de bicho. Então, assim, isso do atrator é quase que limitado apenas pela criatividade do pesquisador, tá? Então, você vai ter aí um tipo de isca, né? E aí essa isca vai ser colocada dentro de um dispositivo que vai impedir a fuga do inseto uma vez que ele seja atraído. Pode ser, né, uma armadilha cilíndrica, assim, né, que vai ter um funil invertido aqui dentro, o bicho vai ser atraído e vai ficar preso aqui dentro. Ou pode ser um funil com um líquido mortífero aqui no caso uma armadilha luminosa, né, trabalha com o sentido da visão, vai atrair o inseto, ele vai cair aqui e vai ser aprisionado no líquido, tá? Mas pode ser esse papel aqui, adesivo, eu particularmente não gosto que o bicho fica colado aqui para você tirar depois. Você vai destruir o bicho, vai arrancar perna, vai arrancar cerda, né? Ou pode ser algo tão ridiculamente fácil quanto colocar um pratinho com água e sabão, né? A cor do pratinho vai atrair vários bichos e aí depois é só você retirar o pratinho, vai estar cheio de bicho lá para você se divertir. Tá? Aqui está um outro exemplo de armadilha luminosa, tá? A gente chama de CDC, se usa muito aí para mosquito, né? Também vai ter um tecido aqui, um funil invertido, que vai capturar os bichos e eles não vão conseguir sair. Depois é só você ir lá e capturar eles com um aspirador ou outro método. Tá? E aqui está um tipo de armadilha com atrator que é mais usado, né, mais popular, que é a armadilha Shannon, né, que é um barracão de tecido grosso, né, que você pode também usar vários tipos diferentes de atratores. Aqui o pessoal está usando luz, né, numa coleta noturna, mas o pessoal de saprófagos usa aí fezes ou carne podre, tá? E aí é só você entrar lá no barracão, né, nesse barracão de tecido com sua câmara mortífera e coletar os bichos que vão estar pousados ali dentro do pano, tá? Também produz uma grande abundância de material. Tá? Então, tem essas mais retangulares, tem essas aqui, parecem uma pirâmide, né? Essa aqui também é usada para mosquitos, vocês podem ver aqui que tem o calouro da excursão, que se oferece gentilmente para ser alimento dos mosquitos, né? E aí o pessoal vai lá depois com o aspirador e coleta. Tá? Tudo isso são armadilhas de coleta passiva. Ok? E aí, para a gente terminar, né? Uma vez coletado o material, você deve levar esse material para o laboratório. Tá? Não é indicado de maneira alguma
transportar material nas câmaras mortíferas, tá? Porque o material pode se danificar e você pode confundir o seu registro de coleta, tá? Então, o bichinho morreu, você chegou do campo, está lá na sua base, né, de campo, imediatamente tire o seu material da câmara mortífera e acondicione, né, aonde é mais indicado, que é, né, ou nos frascos com álcool, se você pretende fazer algum tipo de trabalho molecular, né? Ou se você não pretende, se você pretende conservar apenas para fins morfológicos, você usa uma manta entomológica, que é um pedaço de algodão protegido aí, né, por pedaços de papel dobrados em forma de cruz, tá? E aí, né, ou você vai acondicionar na manta ou no álcool, tá? Para fins moleculares também é recomendado que esse álcool fique refrigerado para preservar aí o DNA, tá? E aí você vai transportar para o laboratório desse jeito, não na câmara mortífera. Ou lá no álcool, né, dentro lá da sua caixinha refrigerada, ou nessas mantas que podem ser, então, acondicionadas em camadas aí numa caixa fechada para proteger, né, para que outros bichos não venham também danificar os insetos que você coletou, e aí elas podem ser transportadas em segurança ao seu laboratório sem o risco de se danificar, tá? Uma observação aqui, tá, é que certos insetos não podem ser colocados em câmaras mortíferas. Por quê? Né? Eles vão estragar, no caso dos lepidópteros, né, das borboletas e mariposas, podem estragar aqui as escamas que revestem as asas, além de se despedaçarem, né, tenderem a se despedaçar em câmara mortífera, né, e dos odonatos, né, as libélulas, que também tendem a se despedaçar em câmaras mortíferas e também tendem a comer os outros insetos que estão lá. Então, você não vai utilizar câmaras mortíferas para esses dois insetos. Você utiliza o que a gente chama de envelope entomológico, tá? Então, você vai dobrar um papelzinho, você já vai para campo, né? Se você quiser coletar lepidópteros ou odonatos, você já vai para campo com vários desses aqui prontos, né? Então você dobra, né, vai fazer literalmente um envelope aí em forma de triângulo e você simplesmente vai pegar o bicho, né, capturar lá na coleta ativa. No caso dos lepidópteros, você tem que apertar o tórax, tá? Esse movimento de apertar o tórax rompe a musculatura e aí vai impedir que ela se debata, né, e se despedace, e você coloca diretamente o lepidóptero lá dentro do envelope. E aí você pode guardar, né, ou no bolso do colete, ou lá no bolso da sua bolsa de perna, guarda diretamente o envelope lá. Para a libélula, você não precisa nem apertar o tórax. Você vai pegar diretamente a libélula, colocar no envelope e também acondicionar lá diretamente na sua bolsa ou no bolso do seu colete. O bicho vai morrer de fome, tá? Então você não precisa nem se preocupar em botar em câmara mortífera e tudo. E no caso das odonatas é necessário esse procedimento, por quê? Porque a cor ela é necessária para a identificação e se ela não limpar o intestino antes de morrer, as bactérias vão alterar as cores e vão tornar o bicho imprestável para a identificação. Então, eles precisam ser acondicionados nesses envelopes ao invés de serem mortos por câmara mortífera. Tá? Então, se quiser libélula ou lepidóptera, sempre vá com alguns desses aqui para o campo e leva para o laboratório no próprio envelope. Tá? Só deixa protegido porque formigas costumam atacar. Tá? Então deixa bem protegido. Quando chegar do campo, bota dentro de uma caixinha fechada,
para que você não perca o seu material, tá? Chegou no laboratório, você vai montar o material, né? Então, normalmente os insetos são montados em via seca, que a gente chama, né? Que é essa montagem aqui, que consiste em espetar um alfinete entomológico desse inseto e preservar ele numa caixa, tá? Aonde o exoesqueleto ali vai ficar preservado indefinidamente. Você, né, tem bichos aí, por exemplo, nas coleções europeias, nas grandes coleções, que tem 100, 200 anos de idade e está lá firme e forte. Tá? Então você vai colocar este bichinho no alfinete e deixar ele secar, né? As partes moles internas vão se decompor e o exoesqueleto vai ficar preservado, né? Cada bichinho tem o seu local correto de colocar o alfinete, tá? Bichinhos muito pequenos vão necessitar de uma montagem secundária, que é colar ele ou num triângulo de cartolina ou, né, num prisma aqui de espuma, tá? Que também constitui o fundo da caixinha, onde ele vai estar espetado, e ali você, né, conserva permanentemente o seu exemplar. Tá? Existe uma posição correta que você tem que montar esses insetos, isso você faz, né, antes de incorporá-los à coleção. Então, quando você espetou, né, antes que o bicho seque, você vai deixar ele numa base de isopor, tá? E aí você vai colocar as pernas ali na posição que você quer, pernas, asas, antenas, né? No caso aqui de Lepidoptera, você utiliza até um dispositivo chamado de esticador, né? Que é essa base aqui, pode ser de madeira ou de isopor, que tem o vão no meio para você colocar o corpo do inseto, né? E essas bases aqui para você colocar as asas esticadas, tá? Você vai colocar as asas, pernas, antenas na posição que você quer e vai deixar o bicho secando ali nessa posição. E aí, quando ele estiver seco, né, você já pode retirar todos os apoios e ele vai ficar exatamente na posição que você deixou ele secando. Somente aí que você vai lá e coloca ele, né, na caixinha permanentemente para ficar depositado na coleção. Se demorou um tempinho, né, de você trazer o seu bicho do campo para fazer a montagem, você vai fazer o relaxamento numa câmara úmida, tá? Que é uma caixinha fechada com algodão ou com areia úmida no fundo. Você deixa ali de um dia para o outro e aí aquele bicho que estava seco e quebradiço vai ficar molinho de novo e aí você vai colocar a perna, a asa, as antenas na posição que você quiser. Seguindo, né, essa montagem, você vai armazenar, né, permanentemente numa coleção o seu exemplar. Né? E aí você não pode esquecer do quê? Todo bicho destinado a estudo científico tem que ter etiquetas, né? No mínimo a etiqueta de procedência, né, que vai conter os dados com o maior detalhamento possível de onde o bicho foi coletado, quando foi coletado e quem coletou. Isso aqui o Hélio já deve ter mostrado para vocês, né? Que você coloca aí com a maior precisão possível o local, se tiver coordenada geográfica, você coloca, né? A data, você coloca o dia em algarismos arábicos e o mês em algarismos romanos, né? E o ano aqui, porque certas línguas colocam o mês na frente do dia, outras colocam o dia na frente do mês, então para a gente saber que está se tratando do mês, né? Vai colocar aqui mês em romanos, dia em arábico, e coloca o nome de quem coletou. Depois que esse material foi estudado por um especialista identificado, aí você coloca também, né, a etiqueta de identificação com o nome científico, o autor e a data,
e o nome do identificador, tá? E aí você pode colocar aí permanentemente o seu material na coleção, tá? E para garantir a conservação permanente na via seca, tá? Você normalmente coloca aí naftalina, geralmente moída, né? Nessas gavetas, que impede aí que outros animais, tá? Principalmente outros insetos pequenininhos, vão lá se alimentar daqueles exoesqueletos. E aí você consegue conservar esse material de maneira indeterminada, tá? Esse é o responsável pelo cheirinho de naftalina dos entomólogos, típico dos entomólogos. Ok? E por hoje é isso que a gente tinha para falar, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, meu e-mail está aqui, vocês podem me escrever, tá? E quem quiser fazer perguntas, tá? Pode fazer. Quem tiver aula agora e não tiver perguntas, então tá liberado. Beleza? Vou passar para o Hélio depois todo mundo que está presente aqui, tá? E uma boa semana, bom fim de semana para vocês, tá? Qualquer coisa, podem perguntar e escrever à vontade. Aí, assim que eu conseguir upar essa aula lá no YouTube, eu passo lá para o Hélio e passo para o grupo o link para vocês poderem assistir. Se vocês não tiverem dúvidas, então eu vou parar aqui a gravação para a gente poder terminar.